Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje? Então tá ótimo. Já prepararam aí o estojo, pegaram o livro de português? Então se organizem e abram, por favor, lá na lição de casa que eu havia deixado para vocês realizarem, tá? A tarefa é a número 4. Coloquem o AC, é a página 91, certinho? Ótimo. Então, nós tínhamos aí um anúncio, né, publicitário, onde eles estão fazendo a propaganda, divulgando aí os chocolates. Vocês teriam que analisar aí a propaganda, né, esse anúncio, e dizer o seguinte: o texto diz que as tais novidades vão deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada e aberta. Que efeito a repetição das palavras quer provocar na mensagem? Então, eu coloquei assim, que a repetição das palavras reproduz o movimento da mastigação, porque quando a gente mastiga, a gente abre e fecha a boca várias vezes, tá? E é isso que o anúncio quis nos mostrar, que eu fazendo isso de abrir e fechar a boca, é que se eu comprar o produto que eles estão oferecendo, é tão gostoso que eu não vou parar de comer um minuto, tá? Então, eu coloquei que é o movimento da mastigação de alguém saboreando o produto anunciado, tá? Se você deu essa ideia na sua resposta, colocando assim, é porque quem for consumir ou comprar o produto não vai parar de comer um minuto, vai ficar mastigando sem parar, é isso mesmo, você acertou, ok? No segundo exercício, vocês teriam que usar aí o quadro, é uma resposta pessoal, para vocês produzirem um anúncio, mas agora alertando as pessoas que consumir doce em excesso faz mal à saúde, tá? Então, se você inventou aí um desenho, uma frase de efeito para o seu anúncio, para alertar as pessoas a saberem consumir o doce, né, sem excesso, você acertou também. Ótimo? Joia! Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ortografia, análise e reflexão sobre a língua. Podem abrir o caderno de vocês na página 34, ok? Na página 34, nós temos aí o seguinte, ó, des no início da palavra, sz também no final da palavra. Nós vamos conversar a respeito um pouquinho do uso aí dessas letrinhas, tanto no início quanto no final da palavra, ok? Então, a turma da Rua dos Pássaros e Flores resolveu lançar uma campanha de arrecadação de livros infantis para doação à creche do bairro. Decidiram que o cartaz de divulgação dessa campanha começaria com os dizeres: deseja colaborar? Mas logo surgiu uma dúvida: como escrever a palavra deseja? Será que é com S ou com Z? E agora, hein? E agora, o que fazer? Se você pensou em consultar o dicionário, acertou. Veja as palavras que encontraram. Então, eles foram lá consultar o dicionário para que eles soubessem como se escreve a palavra que eles estavam em dúvida. E quando eles foram no dicionário, veja o que eles encontraram. Eles encontraram as seguintes palavras do quadro vermelho: ó, 10, dezena, 16, 17, 18, 19 e dezembro. Como eles não encontraram a palavra que buscavam, eles logo imaginaram que aquele dicionário tinha apenas essas palavras porque ele era pequeno. Você pode ajudá-los? Pegue seu dicionário, então, e verifique se você encontra outras palavras que são iniciadas, começadas por 10, tá bom? Nesse momento, pessoal, gostaria que vocês pausassem o vídeo, pegassem, então, o dicionário e dessem uma espiadinha lá. As palavras que começam com 10. Será que além dessas palavras que eles encontraram, será que existe alguma outra que eles não conseguiram verificar? Vamos fazer isso então? Então vai lá, pega o dicionário, pausa o vídeo e assim que você conseguir verificar, você volta aqui comigo, combinado? Joia! Bom, se você já voltou, se você já pausou, já verificou, você continua comigo então. Assim que vocês já terminaram a pesquisa, leia a curiosidade abaixo. Tem uma curiosidade aqui no livro de vocês. Veja o que está dizendo. Você sabia que antigamente o ano tinha 304 dias e se dividia em 10 meses? Pois é, dezembro era o 10º mês do ano. Só passou a ser o 12º depois de uma alteração do calendário.
Então, antigamente não havia 12 meses, e sim 10, tá? Aí houve essa alteração no calendário, por isso que aí foi modificado, então, a quantidade de dias e meses, certo? Bom, agora que você já foi lá, né, e então encontrou novas palavras, imaginamos que não, certo? Não temos mesmo outras palavras. Então, agora a gente vai responder os exercícios juntinhos. Agora, um desafio. O que todas essas palavras que eles encontraram no dicionário têm em comum, além de serem iniciadas por 10? Então, prestem atenção. Se nós analisarmos as palavrinhas que estão no quadro vermelhinho, né, que foram aquelas palavras que eles encontraram, além de começarem com 10, o que mais elas têm em comum? Pensa um pouquinho. E aí, o que vocês acham? Isto mesmo. Elas todas estão relacionadas ao quê? A quantidades. Vamos verificar aqui? Então, vamos colocar assim, ó. Todas essas palavras estão relacionadas à quantidade 10, tá? A gente pode verificar lá que as palavrinhas que eles encontraram foram as seguintes, veja só. 10, que simboliza aí, né, 10 unidades, dezena, também 10 unidades, 16, 17, 18, 19. E nós acabamos de descobrir que dezembro era o 10º mês. Então, todas essas palavras, elas estão relacionadas, pessoal, a quantidades, tá bom? Então, todas que iniciam aí com 10 estão relacionadas com quantidades, beleza? Na letra B, de que maneira essa descoberta pode ajudar a turma a decidir sobre a grafia da palavra deseja? Então, se eles souberam, se eles descobriram, vamos pensar comigo, que todas que começam com 10, né, estão relacionadas a quantidades, deseja é quantidade? Não. Então, eu sei que eu não vou escrever com 10 com Z, eu vou usar o des com S, certo? Seria uma boa estratégia para decidir o uso do Z ou do S. Então, podem colocar aí, ó. A palavra deseja não tem relação, ou seja, ela não é derivada com a quantidade 10. Portanto, só pode ser escrita com S. Joia? Agora, a gente vai preencher, vão fazendo comigo, tá? Nós vamos preencher o exercício C. O exercício C está pedindo o seguinte, ó. Depois dessas reflexões, complete os espaços em branco abaixo com suas palavras. Então, nós temos aí um pequeno texto e nós vamos completar usando a letra S ou a letra Z. Então, se a palavra 19 representa 10 mais 9, devo grafá-la com? Então, vamos pensar, 19 está relacionado a um numeral. É o 10 mais 9. Então, é com S ou com Z? Isso mesmo, é com Z. Então, pode colocar o Z no 19. Então, isso significa que eu devo grafá-la. Grafá-la é a mesma coisa que escrevê-la. Com a letra Z. Muito bem. Se a palavra desejo tem relação com a quantidade 10, devo grafá-la com? Então, a palavra desejo, ela não tem relação com a quantidade 10. Então, ela escreve com Z ou com S? Com S. Então, eu devo grafá-la também com S. Vão completando comigo, ok? E se a palavra desesperado também não tem relação com a quantidade 10? Eu devo grafá-la com o quê? Então, se o desesperado não está relacionado à quantidade 10, é com S. Muito bem, então eu também vou grafá-la com S. E por último, se a palavra dezena representa a quantidade 10, devo grafá-la com o quê? Então agora tem relação à quantidade. Então eu vou escrever dezena com Z e vou grafá-la com Z. Ficou claro? Assim ficou fácil da gente descobrir quando eu uso o 10 com Z, né? Ou o 10 com S. Certo? Então, todas as vezes que for 10 com Z, significa que é relativo a quantidades. E quando não é relativo a quantidades, eu vou usar o 10 com S. Joia? Ficou clarinho? Então, tá joia.
Continuando aí, amores. Na letra D, nas linhas abaixo, está pedindo para a gente fazer um rascunho de uma regra que explique, então, o uso do des ou des no início das palavras. Lembre-se de colocar exemplos. Confira seu texto com o professor e depois exponha no painel ortográfico. Então, nós não vamos colocar no painel ortográfico porque a nossa aula está sendo online. Mas vamos colocar aí, então, uma regra para a gente poder depois estudar. Veja só. Vocês escreverão o seguinte, amores. Apenas as palavras derivadas de des são começadas por des. Todas as outras são escritas com des. Então, a gente já descobriu. Todas que são derivadas de des, vai começar, né, com des, com z. E todas as outras que não têm essa relação, começará, então, com des, com s. Aí, vamos escrever assim, por exemplo, a palavra deserto tem relação com a quantidade des? Não. Então, deve ser escrita com s. E a palavra 19 tem relação com a quantidade 10? Sim, é 10 mais 9. Então, deve ser escrita com Z. Beleza? Conseguiram? Então, anotem direitinho a explicação nos exemplos, tá? Continuando no exercício 2, está escrito assim. Algumas palavras da nossa língua também formam o antônimo. Quem lembra o que é o antônimo? O antônimo é o contrário da palavra. Então, por exemplo, triste. O contrário de triste é feliz. Magro, contrário de magro, gordo. Então, o antônimo é sempre o contrário, tá? E o sinônimo é a palavra, é uma palavra que é diferente, mas significa a mesma coisa, tá? Por exemplo, feliz, alegre, aí é sinônimo, tá? São palavras diferentes, porém com o mesmo significado. E o antônimo não, ele é o contrário, tá? Então, tem palavras que se eu colocar aí o prefixo des, eu consigo transformá-la no antônimo da palavra inicial. Quer ver o exemplo? Ordem. O que não está em ordem está em quê? Numa desordem. Ativar. O que não está ativo está desativado. Então, ativar, desativar. Então, algumas palavrinhas eu vou verificar que se eu colocar o des antes, eu transformo ela no antônimo da palavra, ou seja, o contrário do que ela quer dizer, tá bom? Então, eu coloquei os exemplos aí para vocês que trazem no livro, né? E a partir dessa informação, nós vamos formar o antônimo das palavras abaixo. Como, Pro? Colocando o des na frente. Então, organizar. Se eu colocar o des na frente, como vai ficar, turma? Isto mesmo, desorganizar. Então, uma coisa que não está organizada está desorganizada. Percebe que é o contrário, é o antônimo? Muito bem. E o ocupado, como ficará? Ótimo, desocupado. E o obedecer? Desobedecer. Aparecer? Desaparecer. Estou gostando de ver, isso mesmo. E o arrumar? Desarrumar. E por último, o inibido? Desinibido. Perfeito, pessoal. Muito bom. Prestem atenção na escrita e veja que não é difícil, né? Basta colocar aí na frente o des com S. Conseguiram realizar? Muito bom, então. Na próxima atividade, tem um desafio aí para vocês. Em cada retângulo tem um par de palavras. Você vai circular apenas aquela que você acha que está escrita corretamente, tá? Que está correta, vocês circulam. Então, eu vou dar um exemplo, ó. Cicatriz. Você acha que termina com S ou com Z? Isso, quem falou com Z, acertou. Então, você vai vir aqui, ó, e vai pegar o seu lápis e vai circular a palavra cicatriz. A mesma coisa com juiz, feroz, nariz, talvez, avestruz, arroz, veloz, feliz, capuz, xadrez e atriz. Tá? Veja qual é a forma correta da escrita.
circula que você acredita que está certa. Em seguida, nós já vamos corrigir, tá bom? Quem precisar pausar o vídeo para esperar um pouquinho, né? Não deixa o vídeo continuar sem você terminar a atividade. É importante você sempre tentar fazer primeiro, aí depois, quando eu mostrar a resposta, você corrigir, tá bom? Não faz copiando comigo, porque aí você não aprende, né? Lembra a nossa fala lá na sala de aula? É melhor a gente sempre tentar fazer, porque mesmo que a gente erre ou confunda alguma coisa, aí a gente percebe onde está o erro. E aí a gente consegue ver aonde a gente está errando, qual foi a nossa dificuldade, tá bom? Então, sempre que vocês estiverem terminando um exercício, vocês pausem o vídeo, e aí, quando vocês terminarem, vocês voltam aqui comigo para correção, tá? Só continua assistindo se já realmente terminou o exercício. Combinado, meus amores? Então, tá bom. Quem já conseguiu terminar, continua comigo. Quem ainda está fazendo, então pausa e depois volta. Joia? Bom, quem já fez, corrigindo então. Vamos ver quais são as escritas corretas? Vamos lá. Na cicatriz, nós já tínhamos dito que é com Z, tá? Então, vocês já tinham circulado certinho aí. Juiz, pessoal, com Z. Feroz, Z. Nariz, Z também. Talvez, com Z também. Avestruz, Z. Arroz, Z. Veloz, Z. Feliz, com Z. Capuz, com Z. Xadrez, com Z. E atriz, com Z. Veja só, então todas as palavrinhas que estavam no quadro, elas foram terminadas aí com o Z e não com o S. Então, veja só. Faça a correção com o professor e a turma e depois pinte a sílaba tônica de todas as palavras que estão escritas corretamente. Então, nós vamos pintar a sílaba tônica, aqui já está pintadinho, ó. Só vocês acompanharem comigo. Então, na cicatriz, qual é a tônica? É o tris, ó. Cicatriz. E o juiz? Juiz. E o feroz? Feroz. Nariz. Então, todas as sílabas tônicas, nós descobrimos aqui que serão as últimas, tá bom? Então, se eu fosse inventar uma regra, né? Eu poderia dizer, se ela é a última sílaba mais forte, ela significa que elas são o quê, pessoal? Todas são o quê? Oxítonas. Então, está aparecendo aí pra gente que todas as palavras que são oxítonas, a última sílaba aí terminada com Z, né? Elas são oxítonas. Vamos ver o que a gente poderia então colocar aí no último, ó. Todas as palavras são oxítonas. Tá? Nós percebemos que todas que terminaram aí com a letra Z, a sílaba tônica foi a última. Então, todas são oxítonas. Tudo bem? Isso mesmo. Então, veja se você circulou a palavra certa, coloca certinho. Nos outros exercícios também, já pode pôr certinho, porque nós estamos realizando juntos, tá? E veja se você pintou a sílaba tônica corretamente, né? E escrevam aí que todas são oxítonas. Perfeito? Ótimo. Agora, vocês vão participar de um ditado comigo, tá bom? Vocês têm um quadro aí com palavras que vão terminar com S e palavras que vão terminar com a letra Z, tá? Então, eu vou ditar algumas palavrinhas que terão essas terminações. Aí você vai ver. Se você acha que termina com S, coloca do lado das terminadas com S. Se a palavra que eu ditar você acha que termina com Z, aí você coloca do lado da letra Z. Deu para entender? Tá. Então, pegue o lápis, veja se ele está bem apontado, já deixe a borracha por perto, se precisar na hora da escrita, que você apague, tá bom? E eu vou começar o ditado, então. Primeira palavrinha que vocês escreverão vai ser tênis. Pode escrever, tênis. Quando vocês estiverem escrevendo as palavras, então lembre-se que vocês só vão escrever com letra maiúscula se tiver alguma palavra que eu ditar e for substantivo próprio, tá? Nome de pessoa, nome de estado, país. Caso contrário,
Tudo com letra minúscula, ok? Então, tênis. Próxima palavrinha, mês. Mês. Feroz. Feroz. Chineses. Chineses. Três. Vez. Vez. Nariz. Nariz. Timidez. Timidez. Gás. Paz. Avestruz. Cruz. Cruz. Verniz. Verniz. Depois. Depois. Portugueses. Portugueses. Inglês. E por último, agora, infeliz. Conseguiram? Ótimo. Então, agora nós vamos verificar se vocês conseguiram escrever do lado correto, tá bom? E se vocês conseguiram também descobrir a terminação exata aí para cada palavra que eu ditei. Se você acertou, põe um certinho aí perto da palavra. E se você errou, você apaga e arruma e coloca para o lado certo. Combinado? Então, vamos lá. As palavras não precisam estar nessa mesma ordem da Pro, tá? As palavras que vocês deveriam ter escrito aí, do lado terminadas com S, eram estas. Então, vamos lá. Veja a acentuação das palavras. Então, terminadas com S, eram tênis, mês, chineses, três, gás, paz, país, depois, portugueses e inglês. Veja se vocês acertaram, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavrinhas. E as terminadas em Z foram as seguintes: feroz, vez, nariz, timidez, avestruz, cruz, verniz e infeliz. 8 palavrinhas terminadas com Z. Tudo bem? Faça uma correção, veja a escrita, a terminação, os acentos, tá? Bom, quem já corrigiu, já vamos para o próximo exercício, então. Agora, o professor vai orientar a correção desse ditado, né? Então, nós já corrigimos. Fique atento, porque a sua participação será muito importante neste momento. E nós vamos elaborar, então, uma boa dica agora para que a gente não erre mais. Que dica que a gente poderia ter, pessoal, para a gente não errar mais quando termina com S ou com Z? Então, vamos lá. Nós vamos escrever o seguinte, ó. Se a palavra está no plural, só pode terminar em S. Por exemplo, se eu tenho árvore, o plural de árvore, árvores. Casa, casas, né? Então, toda vez que eu vou colocar essa palavra para o plural é sempre com S no final. Não existe plural que vai terminar com Z. Então, já fica a primeira dica aí. Se a palavra está no singular e pode ir para o plural, ela pode terminar em S ou Z. Então, aí se ela estiver no singular. Então, eu tenho uma palavra, por exemplo, que termina com S ou Z. E ela pode ir para o plural, porque existe o plural dela, então ela vai poder terminar tanto com S quanto com Z.
E se a palavra não pode ir para o plural? Ela só pode terminar em S, que é o caso do mais, do depois, do mas ou atrás. Por exemplo, não existe o plural de mais, né? Não existe maises, nem depoises, né? Então, não existe o plural dessas palavras. Então, se não existir o plural da palavra, ela sempre vai terminar em S. Fica a dica. Se ela for para o plural dela será sempre terminado em S. E se ela estiver no singular e ela pode estar no plural, aí eu tenho que pensar, porque ela pode ter as duas terminações, tá bom? Agora vai um desafio para vocês. Depois que vocês copiarem as regras, vocês vão criar uma única frase com o par de palavras que está aparecendo aí no livro de vocês e aqui na minha telinha, tá? Então, nós temos aí cartaz e cartas. Então, você vai inventar uma única frase, parágrafo, letra maiúscula, usando aí a palavra cartaz, que termina com Z, e cartas, tá? E na outra frase, você vai inventar uma frase que você utilize as duas palavras também, só que agora é com capaz e capas, tá? Percebam que só de eu mudar a última letra, muda totalmente o sentido da palavra, né? Então, cartaz é aquilo que eu confecciono para eu expor em algum lugar, né? Divulgar alguma coisa. Cartas é o que eu escrevo para mandar uma mensagem, tá bom? E o capaz é no sentido de capacidade, tá? E a capas seria um objeto, né? Pode ser capa aí de livro, né? Qualquer tipo de capa, ok? Então, pensem aí direitinho. Quem precisar, pausa o vídeo, faz o parágrafo, a letra maiúscula e construa aí, por gentileza, as duas frases com as duas palavras que eles estão sugerindo, certo? Bom, se você já voltou aqui comigo, é porque você já escreveu a sua frase. Então, eu vou dar um exemplo de como poderia ser, tá? É só um exemplo, não precisa fazer igual a da Pro, porque você já construiu a sua, certo? Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês, ó. No cartaz tem uma carta, tá? E com capas e capas, eu deixei assim. Ele conseguiu confeccionar várias capas de chuva. Tudo bem? É só um exemplo. Pode colocar certinho, então, na sua frase, certo? Bom, para a próxima aula, eu vou deixar, então, a lição de casa 5, tá bom? Na lição de casa 5, pessoal, vocês têm um poema que se chama A Loja das Coisas Impossíveis, tá? Vocês irão ler este poema, que é muito bonitinho, e em seguida, vocês vão, olha só, puxa, que loja sensacional, hein? Escolha um dos produtos que ela vende e destaque-o no texto e crie uma propaganda para divulgá-lo. Imagine que ela será publicada na revista As Mais Incríveis Propagandas de Todos os Tempos. Lembre-se de criar o nome do produto, destacar suas qualidades, pensar no tamanho adequado das letras, nas cores e na melhor imagem. Faça sua criação no quadro da próxima página, que é este aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Ó, lá no poema, você vai verificar que eles estão vendendo alguns produtos, tá? Eu não vou ler o poema, mas olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eles vendem uma carteira faladeira, eles vendem um tênis para lhe acordar, tá? Tem pijamas para voar. Então, você vai escolher um produto. Vamos supor que você escolheu o pijama para voar. Então, aqui nessa parte, você vai desenhar o pijama que faz a pessoa voar, vai escrever aí a sua frase de efeito, tá bom? Vai inventar aqui, ó, as qualidades do produto para que você me convença todo o público a comprar este pijama, tá? É só um exemplo. Então, pode aí colocar letras maiores, né? Pintar bem colorido, do jeito que você quiser, tá? A lição, então, é simples, é só você escolher o produto. Ah, e não se esqueça, quando você escolher o produto, ó, finge que você escolheu lá o pijama. Então, você vem aqui, pinta pijamas para voar. Tá? Ah, Pro, eu não vou escolher o pijama, eu vou escolher a carteira faladeira. Então, pinta aqui, carteira faladeira. Não esquece de pintar o que você escolheu, tá bom? Pinta o que você escolheu e aí divulga o seu produto aqui, colocando o nome do produto, as qualidades que ele tem, tá bom? E pense assim, como sempre a professora de artes explica, utilize o seu espaço de uma maneira adequada,
tá bom? Não vai fazer o desenho bem pequenininho se você tem um espaço grande, tá? Não vai fazer a letra muito miudinha se você também tem um espaço maior para escrever. Combinado? Então, caprichem. Olha lá, hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu estava aqui, ó, me segurando para contar uma novidade muito bacana que a gente vai fazer com vocês. Essa semana, na sexta-feira, nós teremos a nossa primeira live, porque a gente está morrendo de saudades de vocês, né? E a gente se vê assim pelas aulas online, mas a gente não consegue conversar, né? Um pouquinho assim, juntinhos, naquele momento. É uma gravação a aula, então agora não, agora a gente vai ter aquele momento da gente olhar um para o outro de verdade, poder bater um papinho, conversar e matar a saudade, tá bom? Então eu, a Prodai e o professor Igor estaremos sexta-feira com vocês, às 11 horas da manhã, na nossa live, tá bom? Então, olha que bacana, a live com a nossa turma. Então, eu convido todos vocês, então, para entrarem na sexta-feira, tá? Na nossa aula de sexta-feira, vai ter o nosso link que você acessa para você entrar na live às 11 horas, tá bom? A aula vai ter normalmente, mas às 11 a live com a gente, tá bom? Espero você, hein, galera. Vai ser muito gostoso, né? A gente poder conversar, nos rever, tá bom? Então, até sexta, ó, ansiosa para esse momento tão especial. Combinado? E aqui eu deixei para vocês alguns lembretes. Então, sexta, dia 15, nossa live, às 11 horas da manhã. E lembra que eu pedi para vocês no começo da semana que vocês realizassem uma atividade de português que está lá na página 31 e 32, que é a produção de texto, que vocês iriam inventar, né? Um produto, vocês iam fazer aí a divulgação do produto. Então, não esquece que vocês precisam me mandar essa atividade até a próxima segunda-feira. E o e-mail tá aqui, tá? É no e-mail do 5º ano que aparece aqui sempre no final das nossas aulas, tá bom? Teve aluno que já me entregou, ó, adorei os trabalhos, estou curtindo bastante. Quem ainda não fez, tranquilo, vai fazendo bonitinho e até a próxima segunda me encaminha por e-mail. Então, não esqueçam, hein, o nosso compromisso, todos os dias da semana, as nossas aulas. E na sexta-feira, às 11 da manhã, a nossa live. Combinado? Beijo enorme para vocês, tá? Bom restinho aí de dia, né, para todos. E um beijo enorme e até amanhã. Fiquem com Deus.